Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, quero responder aqui uma pergunta: como saber se eu fui batizado com o Espírito Santo? E também como saber se essas manifestações que muitas das vezes acontecem dentro da igreja é de Deus ou não? Vamos ver. A primeira coisa que nós vamos observar é sobre o batismo com o Espírito Santo. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, quando Jesus ressuscitou, que retornou para o céu, os discípulos ficaram em Jerusalém, aguardando o poder de Deus. Quando o Espírito Santo veio, os irmãos saíam para evangelizar com toda ousadia, ou seja, sem ter medo nem de morrer. A evidência clara de quem é batizado realmente com o Espírito Santo é a mudança de vida radical que acontece na vida da pessoa. Se você diz que foi batizado com o Espírito Santo e desde esse dia você não sentiu vontade de ler mais a Bíblia, de orar mais, de buscar mais a presença de Deus, você não foi batizado com o Espírito Santo. Você simplesmente imitou línguas estranhas, movido a emoções, ou às vezes porque o pregador estava exigindo que você falasse em língua, e você, para agradar o pregador e às vezes até para querer mentir para os irmãos dizendo que você estava cheio do Espírito Santo, aí você acabou sendo levado pela emoção para querer se mostrar ou se amostrar e dizer que estava cheio do Espírito Santo sem você estar. A evidência clara do batismo com o Espírito Santo é mudança de vida. Uma pessoa, quando é batizado com o Espírito Santo, ele muda para melhor, não para pior. A evidência do batismo com o Espírito Santo é falar em línguas naquele momento, e a prova que você realmente foi batizado com o Espírito Santo é mudar de vida. Você passa a sentir muita vontade de ler a Bíblia, de orar, de buscar a presença de Deus. O teu vestuário muda, a tua forma de andar muda, entendeu? Você se torna um crente espiritual. Agora, se você diz que foi batizado com o Espírito Santo e continua do mesmo jeito, sem mudança de vida, não se engane, meu filho. Você não foi batizado com o Espírito Santo. Você só imitou língua estranha, igual os carismáticos da Igreja Católica, que eles imitam línguas estranhas, mas ali não tem nada de Espírito Santo. Quer dizer, irmão Pedro, que um católico ele não recebe o Espírito Santo? Segundo a Bíblia, não. Jesus disse que o Espírito Santo ele é um Espírito que o mundo não conhece e não pode receber. Foi isso que Jesus disse. Então, segundo as palavras de Jesus, eu posso dizer: quem não aceita Jesus como seu Salvador, é impossível receber o Espírito Santo. Não recebe. Tem que nascer da água e do Espírito para poder receber o Espírito Santo. Livro de Atos diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam batizados com o Espírito Santo. Então não adianta, tem que aceitar Jesus para receber o Espírito Santo. Agora, o batismo com o Espírito Santo é um batismo que não é o pastor que batiza. Quem batiza é Jesus, é o batismo com fogo. É uma alegria muito forte que o cristão sente de procurar palavras para expressar sua alegria, sua tamanha felicidade de estar servindo a Deus. E ele procura palavras para dizer: Senhor, Tu és grande, Tu és maravilhoso, Tu és bendito, Tu és tudo para mim. Aí ele procura palavras para expressar a sua alegria e não encontra. Aí ele começa a falar em outras línguas, expressando a alegria do seu coração. Isso é batismo com o Espírito Santo. Então coloque na sua cabeça a evidência clara que uma pessoa foi batizada com o Espírito Santo mesmo, é mudança de vida. Se você acha que foi batizado com o Espírito Santo
e não mudou nada na sua vida, você não foi batizado com o Espírito Santo. Outra coisa que nós temos que observar: o Espírito Santo, ele não bagunça culto. No livro de Atos dos Apóstolos, quando os irmãos estavam reunidos, esperando a vinda do Espírito Santo, no livro de Atos capítulo 2 está lá, quando o Espírito Santo veio, os 120 irmãos que estavam orando receberam o batismo com o Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo, mas preste atenção. Quando o apóstolo Pedro, em meio àqueles irmãos gritando, ele se levantou para falar, todos os irmãos calaram a boca para não atrapalhar a pregação do apóstolo Pedro. Quando você vê um crente dentro da igreja atrapalhando o culto, dizendo que está cheio do Espírito Santo, quebrando cadeira, e rolando no chão e fazendo espetáculo, ali não tem nada de Espírito Santo, ali é só meninice e muitas das vezes demônios. O Espírito Santo, ele não atrapalha culto. O apóstolo Paulo disse que quando os irmãos estiverem reunidos, o Espírito é sujeito aos profetas. O Espírito Santo, ele não bagunça culto, não. Se você está pensando que batismo com o Espírito Santo, manifestação de Deus, é essa bagunça que fazem nas igrejas, não é isso não. Isso não tem nada de Espírito Santo. Muitas das vezes são demônios atrapalhando o culto, porque o principal do culto não é louvor. O principal do culto é a pregação genuína da palavra. Então o apóstolo Paulo disse assim, quando houver manifestação do Espírito Santo, 1, 2, o máximo 3 pessoas falem em línguas. Mas se é o Espírito Santo, haverá intérprete. Um desses tem que interpretar as línguas que estão sendo faladas. Se não houver intérprete, que todos calem a boca, disse o apóstolo Paulo. Porque tudo tem que ser feito com decência e ordem, não é com bagunça, não. Então tem muita gritaiada dentro da igreja, muita bagunça acontecendo nos cultos evangélicos, e estão mentindo, dizendo que é o Espírito Santo que está bagunçando as igrejas, e não é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, quando ele vem para transformar a vida dos irmãos. E nunca se viu um tempo de tantas revelações como hoje, tantas profetadas como hoje, tantos irmãos rodando dentro da igreja, gritando, caindo no chão, fazendo bugiganga dentro da igreja, e nunca se viu um tempo de tanto escândalo no meio evangélico. A pergunta é: essas manifestações está sendo o Espírito Santo ou espírito de mentira e espírito do engano? O apóstolo Paulo disse que nós temos que ter o dom de discernimento de espírito. Pedir a Deus: Senhor, me dá o dom de discernimento de espírito, para não sermos enganados por espíritos enganadores que falam em línguas. Se você não sabe, Satanás imita línguas, imita um falso avivamento, imita falsos milagres para enganar os crentes cru que não lê Bíblia. Então, preste atenção nisso que eu estou dizendo. O Espírito Santo, ele não atrapalha culto. Se o pregador estiver pregando e tiver 5, 6 irmãos falando em línguas, atrapalhando o culto, se ele bater a sinetinha lá, e pedindo silêncio, e aqueles irmãos não silenciar e continuar falando em línguas, pode colocar a mão e repreender que é demônio ou sem vergonhice e meninice daqueles irmãos que querem simplesmente se amostrar e atrapalhar o culto. Eu estou falando isso baseado nas escrituras. Paulo disse que o máximo 1, 2 pessoas, ou o máximo 3 falem línguas. Se não houver intérprete daquilo que estão falando, que todos calem a boca, porque o trabalho de Deus é feito com decência e ordem. Então fica a resposta: qual a prova que eu sou batizado com o Espírito Santo? Mudança de vida. Se você dentro da igreja falou em uma língua esquisita, diferente, e não mudou nada na sua vida, não foi o Espírito Santo que falou na sua boca. Talvez não foi nem espírito mal, talvez foi só você imitando língua estranha. Talvez foi só você mesmo,
porque viu ali o povo falando, aí começou, glória e se clamar, monta na vassoura e anda, e nada da vassoura voar, entendeu? O povo estão brincando com as coisas de Deus, pensando que Deus é palhaço. Na igreja pula, sapateia, roda igual peão, sai lá para fora, compra e não paga, sonegador de imposto, anda com roupinha de academia, lá fora vai para o motel escondido, lá fora conversa escondido com amante no celular, aí diz que está cheio do Espírito Santo. Esse é o conhecido falso avivamento, espírito dos enganos, que vem enganando as pessoas nesses últimos dias. Se nós não orar e pedir a Deus o dom de discernimento de espírito, tem muitos demônios falando dentro da igreja em línguas, enganando os irmãos que não lê Bíblia, porque hoje ninguém lê Bíblia mais, o negócio agora é Facebook, é Instagram, ninguém pega mais em Bíblia, e estão sendo enganados por espíritos enganadores e doutrinas de demônios, que Paulo diz que nos últimos dias haveria espíritos enganadores e doutrina de demônio. Então fica essa resposta, a evidência clara que uma pessoa foi batizada com o Espírito Santo é uma mudança radical na vida da pessoa. A pessoa passa a ter vontade de ler a Bíblia mais, de orar mais, de buscar mais a presença de Deus, de ser mais santo na presença de Deus. Agora a pessoa dentro da igreja, dizendo que foi batizado com o Espírito Santo, falando umas línguas estranhas, glória e se clamar, aí quando sai não tem nada de mudança, você não é batizado com o Espírito Santo, você está mentindo, você nunca foi batizado com o Espírito Santo. E outra coisa, lembre disso, quando o apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes, levantou para falar, todo mundo calou a boca para ouvir o que Pedro estava ensinando. E o principal do culto é a pregação da palavra de Deus. Deus abençoe.